Tem um tempo que eu estou pensando sobre um assunto e hoje me deparei com uma publicação que fala exatamente sobre isso, sobre como que a vivência virtual da fé católica tem nos distanciado da vivência real, ou o que a publicação chama, eu achei perfeito, porque é uma relação com a pedagogia, quando a gente fala sobre o chão da escola, ou com a sociologia, quando a gente falava sobre o chão das fábricas, a gente fala sobre o chão da paróquia. Algumas experiências que elas estão muito mais ligadas ao emocional ou ao individual e nos afastam da experiência comunitária da fé. Quando não faz muito sentido viver uma experiência católica, quando essa experiência ela não passa pela via da comunidade. O cristianismo ele nasce, né, na comunidade. Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele já inicia seu ministério formando comunidade. E quando ele envia os seus discípulos, depois os apóstolos, ele envia para formar comunidades. Paulo foi um grande formador de comunidades. E hoje a gente vê, claro, reuniões, comunidades virtuais que não se encontram, mas se reúnem ao redor de figuras midiáticas. Claro que é muito importante, percebo como muito importante figuras como Frei Gilson, figuras como outros padres leigos que fazem um trabalho muito importante no virtual e que acabam tocando muitas vidas, fazendo reflexões importantes, mas a comunidade se torna esvaziada. E aí entra uma crise, que é uma crise muito real e uma crise muito sofrida. As paróquias estão ficando sem pessoas. Ficar sem pessoas significa ficar também sem possibilidade de se manter. Logo, logo, teremos paróquias fechando, comunidades fechando, por não conseguir pagar as contas. Porque as pessoas que poderiam estar ali vivendo a fé em comunidade, se encontrando, se comprometendo com aquela comunidade, muitas vezes fazem essas doações para esses grupos ou para essas pessoas que, pela mídia, pela pela influência que conseguiram no meio digital, acabam angariando fundos para suas próprias obras. Eu sei que essas obras não são individuais, mas que acabam captando recursos de lugares que às vezes aquela pessoa naquele pequeno lugar poderia estar contribuindo ali. E como nem todo mundo é muito rico, a doação que eu faço, se eu não faço aqui na minha paróquia, se eu faço para, por exemplo, o padre Manzotti, desculpa o padre Manzotti, eu deixo de fazer aqui na minha paróquia, porque eu não vou ter condição de fazer essa contribuição para duas obras diferentes. E a gente acaba tendo comunidades que sofrem para pagar as contas. Isso é um problema muito real, uma coisa assim que eu sei que é difícil da gente falar quando a gente fala de fé, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de igreja. A gente não quer falar de dinheiro, mas as comunidades sofrem até para pagar as contas de luz. É uma coisa que a gente não conversa sobre isso. E a gente se impressiona com grandes obras e construção de grandes templos e a gente esquece que a comunidade que eu deixo de ajudar aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, quando eu deixo de contribuir, de doar, fazer minha oferta ou de devolver o dízimo, eu estou fazendo com que aquela comunidade ela pereça um pouquinho. As igrejas ela não têm o interesse de gerar lucro, até porque não pode ter lucro. Uma igreja, né, no CNPJ dela lá, ela não pode ter lucro. Mas se houver uma dívida, fica muito mais difícil. Então a gente precisa, com coração generoso, experimentar uma fé comunitária que me comprometa com o chão da paróquia, com o chão da comunidade que eu moro, que eu frequento. Mesmo não estou invalidando a experiência virtual, é muito importante. Estou aqui também no virtual falando isso para vocês, mas convidando para que a gente se comprometa com a nossa realidade local, com a nossa diocese, com as nossas paróquias, com a comunidade que cada um de nós frequentamos. Quando eu vi essa publicação hoje falando sobre o chão da paróquia e esse fenômeno que gera essa crise, fiquei muito impactado porque é uma coisa que venho pensando há algum tempo e há algum tempo já queria comentar aqui.